Fala pessoal, beleza? Bom, gerenciar containers e imagens é bem simples quando é apenas um container, uma imagem, ou seja, são poucas imagens que você tem que gerenciar. Mas quando a quantidade de imagens e containers torna-se mais complexas, então você precisa de alguma coisa mais poderosa para gerenciar tudo isso. E uma das ferramentas mais interessantes para isso é o Docker Compose. Esse vídeo é uma compilação de todos os vídeos que eu lancei recentemente, então toda a série junta. Se você quer assistir tudo de uma vez sem ter que ficar pulando para o próximo vídeo, esse vídeo concentra todos eles em um só. Então, bora pro vídeo. Apesar de ser perfeitamente possível conectarmos dois containers Docker através da linha de comando, quando tentamos aplicar esses conceitos a infraestruturas de containers mais complexas, isso tende a se tornar difícil de manter, especialmente porque precisamos subir cada um dos containers em uma ordem pré-definida. Caso essa ordem não seja corretamente executada, haverão falhas de comunicação. Normalmente, quando subimos uma aplicação, ela precisa se comunicar com o seu banco de dados. Logo, precisamos subir dois containers, um com a nossa aplicação e outro com o banco de dados que ela irá usar. Poderíamos linkar os dois containers criando um source e um receiver, mas eles não teriam uma comunicação automática entre si. Como cada um desses containers é por padrão um processo isolado, não possuem nenhuma comunicação um com o outro. Para garantirmos que haja algum tipo de comunicação entre nossa aplicação e o banco de dados, nós precisamos definir alguma infraestrutura entre os dois. Atualmente, nós podemos fazer isso de duas formas. Podemos configurar tudo manualmente via Docker Client na linha de comando, ou podemos usar o Docker Compose. Com a primeira abordagem, nós precisaríamos executar vários comandos em uma ordem específica e montar essa infraestrutura. Toda vez que precisássemos fazer isso, precisaríamos repetir esses mesmos comandos. E sinceramente, quando o Docker surgiu, as pessoas podem até ter feito isso, mas atualmente acredito que ninguém mais faz isso. Normalmente, eles usam uma ferramenta intermediária para fazer isso, no caso, o Docker Compose. O Docker Compose é uma ferramenta separada do Docker. Em ambientes Linux, você instala essa ferramenta separadamente. Já no Windows, o Docker Desktop já traz ela e o Kubernetes por padrão. Quando estamos começando a conhecer o Docker Compose, é meio confuso e você vai ficar na dúvida sobre quem está fazendo o que. Sempre vai bater a dúvida se é o Docker Compose ou o Docker Client que está sendo executado. E eu posso te dizer que no fim das contas, sempre é o Docker Client, às vezes invocado diretamente e às vezes pelo Docker Compose. Na verdade, o Docker Compose é uma abstração sobre o Docker Client, que pode ser instalado junto com o Docker. Como vimos, ele é usado para inicializar múltiplos containers Docker simultaneamente. Além disso, ele automatiza e abstrai os comandos que nós usamos no Docker Client. Nessa aula, a gente vai aprender como instalar o Docker Compose. A melhor maneira de você fazer isso é seguir a documentação oficial. Vou deixar o link como recurso e a gente vai seguir o passo a passo aqui do guia oficial. Você vai vir aqui na aba Linux, isso aqui vai ser correspondente à sua distribuição. Se você tiver no Windows, você não precisa instalar o Docker Compose porque o Docker Desktop já traz todo o pacote junto. Então eu vou vir até o final aqui e vou copiar. Esse primeiro comando é para poder baixar
baixar a última versão dos binários do Docker Compose direto do repositório. Então eu vou colar aqui, eu estou como sudo, então não precisa do sudo no início, beleza? Então vou teclar enter, aqui eu não tenho curl, então eu vou precisar dar um apt-get install -y curl. Esse "-y" é para ele não ficar me perguntando se eu realmente quero instalar, ele já vai direto. Beleza, então ele instalou o curl. O curl é para você fazer requisições HTTP através do shell. Beleza, vou repetir o comando anterior. Agora sim vai fazer o processo de download. Terminou aqui, então agora o que eu preciso fazer é dar permissão de usuário para executar o Docker Compose. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar, colar aqui, enter. Beleza, vamos dar um docker -compose -version. Ok, o Docker Compose foi instalado com sucesso, a versão é 1.25.0. Perfeito, a parte do Ubuntu já está resolvida, agora vamos para o CentOS fazer esse mesmo procedimento. No CentOS é um pouco diferente o processo de instalação. Você tem que mover o resultado do download com essa operação curl para outro diretório. Então primeiro a gente vai executar essa primeira parte aqui, igual está no guia. Vou colar aqui e vou teclar enter. Estou como superusuário, se eu não tivesse como superusuário eu teria que prefixar como sudo, igual está lá no guia. Vou teclar enter. Ele está baixando o binário. Beleza, agora eu preciso mover esse binário para um outro diretório. Só dar esse chmod aqui vai ser insuficiente. Eu preciso vir aqui e copiar isso daqui. Ó. Vou dar um Ctrl C. Aí você vai mover ele de usr local bin Docker Compose para usr bin Docker Compose, porque senão não vai funcionar. Vou colar aqui. Obviamente o chmod também vai mudar, você não vai seguir o do guia, vai seguir esse daqui. Vou dar um Ctrl C e vou voltar ao terminal. Vou colar aqui, enter. Perfeito. Docker Compose -version. E aí está. A gente conseguiu instalar o Docker Compose, está funcionando nos dois ambientes. Por que eu não vou seguir todo esse guia aqui? Por que eu não vou executar esse primeiro passo aqui? Porque eu não vou baixar esse comando aqui, possivelmente não vai baixar a última versão. Então, por isso não funciona. Então, eu vou copiar esses endereços aqui e vou deixar como um recurso para essa aula, beleza? Também vou deixar os comandos para vocês seguirem, mas o ideal é que vocês venham aqui na documentação e confiram. Eventualmente isso pode mudar, então sigam a documentação. Se tiver algum problema, então você vai recorrer ao Google e tentar resolver o problema. No Ubuntu funcionou perfeitamente, mas no CentOS não. Na prática, o que ele faz aqui é baixar o binário para esse diretório na minha máquina, o usr local /bin Docker Compose, e depois ele dá um chmod, uma permissão de execução nesse diretório. Só que no CentOS você precisa mover ele, então tem um outro passo que você tem que fazer antes de dar o chmod, que é igual está aqui, beleza? Na parte teórica sobre Docker Compose, nós vimos que ele automatiza e abstrai os comandos que nós usamos no Docker Client. Mas o seu propósito vai além disso, visa principalmente facilitar a inicialização de múltiplos containers simultaneamente, além de prover a comunicação entre eles de forma automática. Na prática, o Docker Compose pega os mesmos comandos que vimos anteriormente, como o Docker Build, Docker Run e todos os outros, e abstrai todos esses comandos em um arquivo de configuração no diretório do nosso projeto chamado dockercompose.yaml. Não é simplesmente copiar e colar esses comandos no arquivo como um script. Na verdade, todos esses comandos são simplificados e ganham uma nova sintaxe bem mais simples. Quando criamos esse arquivo, dizemos basicamente ao Docker Client como proceder. Ele irá processar esse arquivo e criar todos os diferentes containers de acordo com cada uma das especificações definidas nele. Na verdade, a estrutura do Docker Compose.yaml pode parecer complexa a princípio, mas é mais ou menos assim. Esse diagrama mostra essencialmente como será o nosso arquivo dockercompose.yaml. No nosso exemplo, é como se a gente dissesse ao Docker Compose
o seguinte: crie dois containers para mim, um com WordPress e outro com MySQL. Cada um desses containers é chamado de service no Docker Compose. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. E nós definimos todos os detalhes sobre eles, como qual a base image vai ser usada, quais as portas serão expostas, os volumes que vão ser montados, as variáveis de ambiente, esse tipo de coisa. A princípio, isso pode parecer bem estranho, mas é bem mais simples do que parece. Então, vamos abrir o VIM, que é botando a mão na massa, que as coisas ficam mais claras. Eu criei um diretório aqui chamado Docker Compose, vamos acessar esse diretório. Beleza, e aqui a gente vai criar um arquivo YAML. Você pode usar qualquer editor de texto, eu vou usar o VIM, que eu sempre usei nas aulas anteriores. Então vamos lá, VIM, espaço docker, compose.yml ou YAML. Isso aqui já vai criar o arquivo e já vai acessar ele. Vou teclar Enter e a gente está no arquivo. Para começar a editar, eu preciso teclar Insert. Beleza, insert, vamos começar. A primeira coisa que você vai definir é qual versão você vai usar. Eu vou usar a versão 3.4. Aí você coloca entre aspas simples 3.4. Perfeito. Agora vamos definir o que queremos fazer, ou seja, quais containers. Para isso a gente vai teclar Enter e eu vou digitar aqui services. Enter novamente. Os arquivos YAML deve obedecer sempre a mesma tabulação. Então a minha recomendação é que você não use tab, use espaços. Dependendo do editor de texto, dá para você configurar para o tab converter para espaços. Por exemplo, você pode configurar para um tab equivaler, por exemplo, a 4 espaços. Então use esse tipo de recurso, use como espaços, tá? Se você misturar espaços e tab, vai dar problema na hora de parsear seu arquivo. Então a gente vai ter dois services. O primeiro é o DB, ou Database, e o segundo é o WordPress. A gente vai subir um container baseado no WordPress. Isso aqui é só o nome, eu estou botando o nome só para ficar mais evidente, tá? Beleza, vou voltar aqui. E o DB vai ser baseado na imagem. Vou colocar aqui a tag image, espaço, e aí eu vou definir qual base image eu vou usar. Eu vou usar o MySQL 2.5.7.22. Eu gosto de usar essa versão aqui porque a Oracle fez bastante mudança no MySQL nas versões mais recentes, então vários drivers de conexão com o MySQL foram reescritos, então não é muito interessante você usar a versão mais recente, você vai ter mais problemas. Mas se você quiser usar, você vai ter que adaptar algumas coisas, tá? Aí faça por sua conta em risco. Então aqui eu vou definir um command. Command a gente já viu, é o mesmo cara que a gente viu lá no Dockerfile, só que com uma nova sintaxe. Aqui você vai definir o que ele vai executar no command. E a gente vai especificar aqui mysqld -default underline authentication underline plugin igual mysql underline native underline novamente password. Beleza, esse é o comando que ele vai executar assim que ele iniciar a base image. Vamos teclar Enter e agora a gente vai definir qual porta será exposta. Ports, dois pontos, e aí você poderia expor essas portas em mais de uma porta. No nosso caso, a gente vai usar só uma porta no host e uma no hospedeiro. À esquerda, você vai colocar a porta do host, no meu caso, vou colocar 3308 e 3306 no container. Perfeito, isso aqui é o que a gente precisa por enquanto para o nosso banco de dados. Agora vamos conferir a parte do WordPress. A base image vai ser WordPress latest, ou a última versão do WordPress, e as portas serão 80, 2.80. E aqui a gente vai adicionar o depends on. Bom, depends on diz o seguinte:
se ele depende de um outro serviço, ou seja, traduzindo, se ele depende de um outro container. No caso, ele depende de um outro container, que aqui é o nosso DB. Então, vou colocar aqui traço DB. Pronto, aqui está a estrutura básica do nosso arquivo YAML. Continuando o que a gente viu na aula anterior, nessa aula a gente vai aprender a passar variáveis de ambiente e definir volumes. Vamos começar pelas variáveis de ambiente. Então, aqui depois do command, eu vou definir aqui environment, que significa exatamente ambiente. Beleza? E aqui a gente vai definir TZ, que é para definir o time zone. E aí a gente vai passar América /São Paulo. Sem acentos e sem caracteres especiais, beleza? E aqui a gente vai definir a nossa MySQL _root password. E aqui a gente vai definir a senha do nosso usuário root nesse container. Eu vou colocar Docker. Em um ambiente de produção, não coloque um nome tão estúpido quanto esse, tá? Teclar Enter aqui. Vou copiar isso daqui. Clicar com Scroll. Novamente. Beleza, a gente vai corrigir aqui. E a segunda variável, eu vou chamar ela de User. MySQL User. Depois, MySQL Password. E depois, ao final, a gente vai definir o nome do banco, MySQL Database. Beleza. O nome do banco a gente vai definir como WordPress. Perfeito. Esse é o nome do nosso banco. A gente definiu as nossas variáveis de ambiente para o serviço DB, ou o serviço do banco de dados. Agora vamos definir as variáveis de ambiente do serviço WordPress. Então, eu vou selecionar aqui e vou copiar esse cara. Vamos descer até antes de ports aqui e vou clicar com scroll aqui. Beleza? Vai ter a mesma variável de ambiente, time zone, América São Paulo, para ele ajustar o horário. E a gente vai definir algumas variáveis do WordPress. Isso aqui são as variáveis padrão da imagem, tá? Tanto do MySQL quanto do WordPress. O do MySQL você pode até deixar sem colocar o MySQL User e o MySQL Password, mas se você não colocar o MySQL Root Password, não vai funcionar, e o MySQL Database também não vai funcionar. Você tem que especificar, essas duas variáveis são mandatórias. Então, focando na parte de WordPress, a gente vai definir uma variável chamada WordPress _db _host, ou qual é o URL do meu banco de dados. E a gente vai linkar ela para o container, para o DB. Ele já vai conseguir saber que eu estou me referindo ao container. Ele já vai conseguir se achar só com isso. Beleza? A próxima variável é bastante parecida. Vou copiar e colar novamente. Beleza. Agora a gente precisa definir o nome do banco, dbname, que é exatamente igual esse cara aqui, ó, WordPress, DB User. E aí eu vou usar, você pode usar o MySQL User e o MySQL Password. Eu vou usar o MySQL User, o root. E aqui eu defino o DB Password. Dois pontos, e aí eu vou colocar Docker. Beleza. Obviamente que em um ambiente de produção você deve colocar uma senha mais robusta, um usuário mais robusto, tá? Isso aqui é porque é um ambiente de estudo. A gente colocou senhas e usuários simples e a gente não está correndo nenhum risco fazendo isso. Perfeito. Agora vamos falar dos volumes. E aqui eu tenho uma boa notícia para você que está fazendo as aulas no Windows. É o seguinte: isso não funciona direito no Windows. Se você estiver usando o Docker Toolbox, eu lamento, mas você vai precisar achar outra saída diferente de volumes. Podem acreditar, já tentei fazer volumes funcionais com o Docker Toolbox e simplesmente não vale o esforço. Voltando ao foco aqui, a gente já viu sobre as variáveis de ambiente. Agora a gente vai ver sobre volumes. A gente já viu sobre volumes durante o curso. Se você avançou essas aulas, eu acho uma boa ideia você voltar lá e dar uma olhada em como funciona, beleza? Então vamos definir os nossos volumes. Aqui antes de environment, vamos definir aqui volumes. Beleza? Enter. E aí a gente vai definir o nosso primeiro volume. Ponto barra config barra php.conf ponto uploads ponto ini.
E aí esse aqui é no nossa máquina hospedeira. E agora a gente vai definir a qual diretório esse cara corresponde. E vai corresponder a usr/local/php/php.d/uploads.ini. Beleza, esse é o primeiro volume. Agora vamos definir o segundo volume, que é .barra.wp-app/www/html. Beleza, esses são os nossos volumes. Com isso a gente conclui a definição das nossas variáveis de ambiente e a definição dos nossos volumes. Conforme definimos antes, nós iremos inicializar dois containers que se comunicarão entre si. Anteriormente, quando falamos sobre linkar containers, nós vimos como prover a comunicação entre containers. Primeiro a gente iniciava o source, depois o receiver e tudo precisava ser feito em uma ordem correta para que funcionasse. Posteriormente vimos que o Docker Compose provê essa comunicação de uma forma muito mais simples. Ele cria uma rede entre os dois containers e permite a comunicação entre eles. Na verdade, da forma que o nosso projeto está agora, ele já funcionaria, mas para facilitar a manutenção, o ideal é que a gente defina uma rede específica para esses containers. Então vamos fazer isso. Antes, um detalhe aqui, quando eu especifico o depends on, de cara o Docker Compose vai saber que antes de tudo ele precisa inicializar o cara do qual o WordPress depende, aqui no depends on, primeiro. Então ele vai inicializar o DB primeiro automaticamente. É o mesmo processo do source e do receiver, só que aqui ele faz isso automático sem ter que se preocupar com isso. Então, voltando ao foco da rede, né? Vou vir aqui no finalzinho, no mesmo alinhamento de services, e vou adicionar uma outra entrada aqui, beleza? E vai ser networks ou redes. Pode ser mais de uma, tá? Beleza? E aqui eu vou definir o nome dessa rede. Eu vou chamar esse cara de WordPress-network. É só o nome, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Beleza? E logo abaixo eu vou definir o driver que esse cara vai utilizar. Driver, bridge. Perfeito, aqui a gente já definiu a rede, agora a gente só tem que dizer para os nossos dois serviços que eles vão usar essa rede. Então aqui logo depois de depends on, vamos adicionar aqui um networks. Enter, e aqui você especifica a rede que o nosso WordPress vai usar, que é essa rede aqui. Eu vou copiar para a gente não errar a digitação. Beleza, então isso aqui já coloca ele na rede Networks. Agora falta a gente fazer o mesmo com o DB. Então eu vou vir aqui no finalzinho, depois de ports, e vou colar aqui. Só ajustar aqui a indentação. Lembrando, pessoal, que a indentação é fundamental e não vai funcionar direito se você indentar errado, tá? Tem que seguir rigorosamente a indentação, senão o YAML vai parsear errado, beleza? Bom, definir a nossa rede, como eu disse, não é algo obrigatório, mas é uma boa prática para facilitar a solução de eventuais problemas. Além disso, em um ambiente com múltiplos containers executando sobre um Docker Compose, pode se tornar meio complicado manter e inspecionar essas redes se você não definir qual o nome específico. Vai ficar mais fácil para você achar, tá? Um dos principais propósitos do Docker Compose é simplificar os comandos que normalmente usamos. Por exemplo, o Docker Run tem um equivalente no Docker Compose, que é docker-compose up. Basicamente, a diferença entre eles é que em um dizemos run e no outro dizemos up. Além disso, no Docker Compose nós não precisamos especificar a imagem. Isso acontece porque ele irá parsear o nosso arquivo docker-compose.yaml e saberá quais imagens e quais parâmetros usar. E se for o caso, quais Dockerfiles ele precisará fazer o build.
Outro ponto interessante é que a gente usa o comando docker build para construir a nossa imagem a partir de um Dockerfile e o run para executar um container a partir da imagem gerada. No Docker Compose, se for a primeira vez, ele já faz o build e executa os containers. Então, caso você esteja executando a primeira vez, ele vai pegar algum Dockerfile que você tiver configurado. No nosso exemplo, a gente não usou Dockerfile, a gente vai usar duas imagens prontas, a gente só configurou elas, mas na próxima sessão a gente vai fazer isso com o nosso próprio Dockerfile. Então, se for a primeira vez, ele vai pegar esse Dockerfile e vai compilar ele. Ele pega o Dockerfile, processa ele, gera a imagem e aí ele sobe a stack inteira do Docker Compose através do up. Já da segunda vez, ele não vai mais fazer isso. Ele já vai pegar a imagem pronta e já vai inicializar o processo de levantar a stack inteira do Docker Compose. Mas você pode forçar ele a fazer o build novamente. Para isso você adiciona o parâmetro "-build". Então vamos salvar isso daqui. Para isso digite ESC :wq. Ok, agora a gente vai executar o nosso projeto. Então, dentro do diretório, a gente vai digitar o comando, vou dar um ls aqui, ó. ls, você tem que estar no mesmo diretório do Docker Compose. Inclusive, a gente colocou o nome do arquivo Docker Compose com 2 Cs. A gente vai precisar renomear isso. Para fazer isso é bem simples, basta dar um mv e aí você especifica o nome atual, esse nome aqui, espaço, o novo nome. E a gente vai tirar aqui esse segundo C. Perfeito? Vamos dar um ls novamente. E agora está correto, tá? docker-compose.yaml. Então, perfeito. Vamos digitar o comando docker-compose espaço up. Ou seja, esse cara, se a gente tiver um Dockerfile e não tiver a imagem criada, ele vai fazer todo o processo. Se eu não tenho a imagem local, ele vai baixar a imagem local. Eu tenho um Dockerfile, ele vai construir a imagem a partir do Dockerfile. E depois que ele construir ou baixar essas imagens, ele vai subir toda a infraestrutura que a gente definiu no nosso Docker Compose. Então, vou teclar Enter. Ele está criando a rede. Docker Compose WordPress Network. Perfeito, a gente não subiu detachado, é possível também subir detachado, que a gente está vendo o log do Docker Compose. Perceba que estão subindo os dois juntos. Então, perfeito. Subiu aparentemente, vamos até o browser e vamos acessar o nosso WordPress. Vamos digitar aqui localhost. Perfeito, vamos escolher um idioma aqui, português do Brasil. Continuar. E aí você escolhe um nome para o seu site. Eu vou escolher o nome Erudio. E o nome do usuário vai ser Udemy123. Vou colocar Udemy123 também. Ele está falando que é muito fraca. Eu só estou testando. Então eu vou usar a senha fraca. Aqui embaixo eu vou marcar confirmar o uso de uma senha fraca. E aqui eu vou definir o e-mail. myemail@gmail.com. E aí eu vou clicar em instalar o WordPress. Perfeito. Vamos clicar em acessar. E aqui você vai definir o myemail@gmail.com. Vamos clicar em acessar. Pronto, a gente está dentro do painel do WordPress, como se fosse um blog normal. Então, se você quiser acessar o site, só clicar aqui, ó. Pronto, a gente está no site. Aí está a nossa página. Perfeito, vou voltar ao log e vou dar uma explicada para vocês o que aconteceu aqui. Olha só, para vocês verem aqui o log do que está acontecendo no nosso container WordPress. Aqui o log de inicialização do banco de dados, mais uma entrada com o WordPress, aqui ele rejeitou a conexão, mas pelo jeito mais abaixo ele conseguiu fazer a conexão. Então é isso aí, ele inicializou com o InnoDB, perfeito. Anteriormente, quando a gente precisava subir um container, a gente fazia algo parecido com docker, espaço run, -it, e aí você definia a imagem, 18.04/bin/bash, né? Beleza. E aí a gente, na verdade eu vou sair fora do container, Ctrl+PQ. Beleza, ele foi para o background, perfeito. E aí a gente poderia matar facilmente esse container. Basta a gente dar um docker ps, obter o ID dele e aí a gente dá um docker stop. E aí a gente cola o ID ou o nome aqui no final. E container encerrado, bem simples, né? Mas no Docker Compose as coisas ficam um pouco diferentes, porque agora não é apenas um container, são vários. E não é nada prático sair interrompendo container por container manualmente. Então,
Pense o seguinte, que você tem uma stack com vários containers diferentes e aí você tem que sair encerrando um a um e desfazendo inclusive a rede, por exemplo. Então, usar o Docker Stop para cada um dos containers não é uma boa saída. E da mesma forma que no Docker Run você pode subir ele detachado, o Docker Compose também nos permite iniciar todos os nossos containers, os múltiplos containers que a gente precisa inicializar em background. Para isso, basta a gente adicionar o parâmetro "-d" ao final do comando docker compose up. Então vamos lá, docker -compose espaço up -d. E aí ele vai subir detachado e vai liberar o terminal para que eu continue utilizando. Enter. Perfeito, já está executando. Agora, para encerrar todos os containers de uma única vez, remover a rede vinculada, enfim, tudo que tiver relacionado a esse arquivo dockercompose.yaml, basta a gente dar um comando docker compose down. Obviamente que você precisa estar no mesmo diretório que está o seu docker compose. Então, vou dar um cd ponto ponto aqui e vou mostrar para vocês. Cd ponto ponto, e aí eu dou um docker -compose espaço down. Ele vai falar, não sei do que você está falando. Não consegui encontrar um arquivo de configuração do Docker Compose. Então, ele não consegue encerrar. Então, o Docker PS e o Docker Stop, você consegue usar em qualquer local do seu terminal. Já o Docker Compose, você tem que estar no diretório em que está o seu arquivo YAML. Então, vamos voltar para o diretório, cd Docker Compose, Enter, e vamos repetir o comando, Docker Compose down. Enter. Perfeito. Ele parou os nossos containers e removeu eles e removeu também a rede. Então, ele faz isso para a gente automático. Se você tiver dezenas de containers vinculados ao seu projeto, ele faz isso de uma forma bem simples. Então, os comandos são bem fáceis de lembrar. É só você lembrar que o oposto de up é down. E aí já era, você não vai errar. Nessa aula eu vou demonstrar como manter um container que está falhando. Poderia ser algo em uma aplicação, mas nesse exemplo eu vou simular um erro no container do MySQL. Para isso, vamos editar o nosso arquivo dockercompose.yaml. Então, vamos digitar vim dockercompose.yaml. Perfeito. O que eu vou fazer, teclar insert, né? Eu vou vir aqui e mudar o nome dessa variável. Vou tirar um S aqui no password. Como eu disse antes, MySQL root password é mandatório, então vai falhar a hora que eu iniciar. Vou dar um ASCII wq. Perfeito. Vamos rodar o Docker Compose. Eu não vou rodar detachado, poderia rodar detachado, mas vou rodar nesse terminal aqui. Então vamos lá. Docker Compose espaço up, Enter, e vamos aguardar o processo. E aí ele fala que o DB saiu com o código 1, ó, Docker Compose DB. E aí ele fala, você precisa especificar uma senha de usuário root. Eu vou abrir um outro terminal aqui, Ctrl Alt T, e vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vamos dar um Docker PS -a, e aí a gente tem os nossos containers em execução. E aí, se você vê aqui o do MySQL, que ele saiu dele alguns segundos atrás. A gente poderia acessar os logs desse cara, Docker Logs. E aí você acessa o ID do cara. E aí ele fala exatamente o que aconteceu de erro, que é aquilo que apareceu lá. Se fosse um container seu, poderia ter mais detalhes de log. É dessa forma aqui que você faria esse tipo de manutenção. A gente poderia fazer um attach também, para poder interagir diretamente com o container, enfim, várias coisas que a gente poderia fazer nesse cenário aqui. Uma coisa legal do Docker Compose é que quando acontecem falhas, a gente pode definir e configurar políticas que o Docker Compose deve seguir, que pode ser interromper o container ou mesmo reiniciar. E é exatamente isso que a gente vai abordar na nossa próxima aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre reinicialização automática de containers. Os containers são encerrados por dois motivos básicos. No primeiro deles é porque já executaram o que precisavam executar e encerraram seu ciclo de vida com sucesso e retornaram um status code 0. No segundo caso é quando a
acontece um erro, que é esse caso aqui, ó. Ele retornou um código de erro do tipo 1, que aconteceu um erro com o banco de dados. E sempre que é um erro, o código é diferente de 0. O 0, o ciclo de vida do container foi executado e encerrado com sucesso. 1, 2, 3, qualquer outro número diferente de 0, o container foi encerrado porque houve um erro. Então, a gente pode configurar 4 opções de ação que o Docker Compose deve tomar. Isso é chamado de Restart Policies. São as seguintes: No, nunca tente reiniciar este container se ele parar ou travar, ou seja, jamais vai tentar reiniciar. Essa é a Restart Policy padrão. Temos também Always, ou seja, se esse container parar por qualquer motivo, tente sempre reiniciá-lo. Temos também um Failure, reinicie apenas se o container parar com um código de erro, e Unless Stopped, ou seja, sempre reinicie a menos que nós, os desenvolvedores, forcemos a parada, ou seja, a gente vai lá e dá um docker ps e manda matar o container. Então eu vou dar um Ctrl C aqui e vou dar um docker compose, docker-compose down, Enter, perfeito, ele removeu os 2 containers, removeu a rede. Então, vamos ao nosso arquivo de configuração e vamos adicionar a nossa Restart Policy. Então, eu vou digitar aqui vim docker-compose, perfeito, estamos novamente dentro do nosso arquivo de configuração. Vou teclar Insert e aqui, no mesmo alinhamento de Command e Environment, a gente vai adicionar uma outra entrada aqui, que é o Restart. E aí você escolhe qual vai ser a sua política. No, se você usar no, você precisa colocar entre aspas. Ele é o único que precisa colocar entre aspas, porque acontece o seguinte: quando o YAML é parseado, o no vai virar booleano. No caso, vai virar um false. Então você precisa, para ele, você precisa colocar entre aspas, tanto simples quanto dupla vai funcionar, tá? No nosso caso, a gente vai usar a política always, ou seja, sempre reinicie, beleza? Isso vai ser tanto para o container do banco de dados, quanto para o container do WordPress. Vou colocar depois de environment também, clicar com scroll, beleza, restart always. Ok, era isso aí. Eu não vou mudar ainda o MySQL root password, para a gente visualizar isso aqui na prática, né? Como é que vai ser o processo. Vou sair fora, ESC, WQ para poder salvar. Beleza, então vamos executar novamente o Docker Compose. Então vamos digitar aqui docker-compose espaço up, Enter. Não vou rodar detachado de novo, beleza, vai falhar novamente. Beleza, saiu com esse código de status code 1 novamente. Eu vou voltar àquele segundo terminal que a gente abriu antes. Vou dar um clear aqui. Vamos dar um docker ps novamente. Perceba que a gente tem 2 containers. O do WordPress subiu, agora o do MySQL está reiniciando. Olha só, ele está reiniciando. Se eu der o docker ps novamente, ele tentou reiniciar de novo, ó, tá vendo? 3 segundos atrás. Provavelmente ele torna a cair e torna a reiniciar novamente. Ó, ainda não reiniciou. Vamos ver de novo. Ainda não. Perfeito. Ele tenta, falha e aí ele reinicia novamente. Mais uma vez, ó, ele acabou de reiniciar de novo. Então ele vai sempre reiniciar. E isso aqui é interessante para você identificar o erro. Você pode ver com mais detalhes os logs aqui enquanto ele está reiniciando. Beleza? Eu vou subir aqui um container com Ubuntu, a gente já sabe muito bem como funciona, beleza? Vou sair fora, Ctrl PQ, beleza? Estamos no terminal e agora eu vou subir o Docker Compose detachado. Então vamos digitar docker-compose espaço up -d. Ele vai subir detachado e a gente vai ter o terminal de volta para a gente. Beleza? Vou dar um clear aqui. Então, para inspecionar, você poderia dar um docker ps, mas imagine o seguinte: eu tenho vários containers em execução. Como saber quais são relacionados ao meu arquivo docker-compose.yaml? Não é muito prático, né? Então, o docker ps nos atende bem,
mas nesse cenário aqui já não é mais uma boa. Como vocês podem ver, a gente tem 3 containers. Se a gente tivesse dezenas, já não seria tão interessante, né? Isso até nos atende quando a gente está usando o Docker Compose, mas tem uma forma mais inteligente de se fazer isso. O Docker PS nos mostra todos os containers que estão executando no host. Já esse outro comando, que é o docker-compose espaço ps, esse cara só mostra os containers relacionados ao Docker Compose.yaml que a gente está executando, a esse contexto aqui. Então eu vou parar isso daqui. A gente já viu que ele está reiniciando novamente. Vou dar um docker-compose down. Beleza? Então agora vamos corrigir aquela variável lá, né? Vi dockerfile, docker compose, e vamos vir aqui na nossa root password, vamos corrigir ela. Beleza? ASCII wq, perfeito. Vou dar um clear. Vamos executar novamente a nossa aplicação docker compose up-d. Perfeito. E aí vamos dar um docker compose ps. E aí os dois estão em execução. Aqui ele mostra que o estado dele é up, ele está de pé, está funcionando. O command que ele usou para inicializar, o nome dele, aí ele coloca o prefixo docker-compose db1 wordpress 1, e aqui ele define as portas que ele está expondo: 3306 TCP no container, 3308 no host, 80 TCP no container, 80 no host. Então se a gente for no browser, a gente vai conseguir acessar. Se eu der um docker ps, mesma coisa, só que aí eu vou mostrar mais containers, eu vou mostrar todos eles. Obviamente que se eu sair do diretório e tentar executar um docker compose ps, ele vai falar: ó, não sei do que você está falando, não consegui achar nenhum arquivo do docker compose, então não sei. Mas obviamente, se você estiver usando o docker compose, você tem que estar no diretório. Então vou voltar para o diretório, cd docker compose, se eu rodar novamente, ele vai se achar. Então é isso, lembre-se, quando você está executando o docker compose, você precisa estar no diretório em que está o arquivo docker-compose.yaml. Não importa qual comando, você vai precisar estar lá, tá? Então é isso aí, pessoal. O Docker já é, sem sombra de dúvidas, um dos tópicos mais quentes na área de tecnologia da informação, sendo utilizado por gigantes como Uber, Netflix, Twitter, Airbnb, Facebook e Instagram. Nos últimos anos, se popularizou rapidamente e hoje não importa a sua linguagem favorita. Em uma rápida busca de vagas, veremos se o Docker está presente entre os requisitos mais desejados. Nesse curso eu vou te ensinar na prática todo o poder e leveza que o Docker pode dar. Inicialmente iremos aprender todos os conceitos teóricos importantes para que você consiga obter excelentes resultados com o Docker. Depois iremos configurar o ambiente, posteriormente botaremos a mão na massa, conhecendo na prática cada componente do Docker, detalhe por detalhe. Iremos aprender o que são e como gerenciar containers, as Docker Images, o Docker Client e o Docker Engine, Docker Files, redes no Docker, como acessar o container via console, Docker Registries e um monte de coisas legais. Nas sessões finais, aprenderemos tudo o que você precisa saber sobre Docker Compose e iremos dockerizar aplicações em ASP.NET Core e Java. Recentemente foram adicionadas novas sessões bônus ensinando como dockerizar aplicações desenvolvidas com Node e React.js, como implantar uma aplicação na Amazon AWS, como evitar instalar um SGBD inteiro usando containers e um minicurso ensinando a trabalhar com as novas ferramentas de gestão de containers Podman, Skopeo e Buildup. Além de tudo isso, aprenderemos mais um monte de coisas legais e que estão na crista da onda. Ao final de tudo, você entenderá por que utilizar o Docker em seus projetos faz tanto sentido. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado
de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas para te auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 16 mil alunos. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso que poderá lhe ajudar inclusive a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas.